Há quem diga que a ressonância harmônica potencializa muito o seu poder de atração e, com isso, atrair coisas desagradáveis para o seu dia a dia. Mas a mecânica quântica vai dizer que, com ressonância harmônica ou sem ressonância harmônica, você atrai. As pessoas estão atraindo, você atrai coisas, pessoas e situações nem sempre compatíveis com seus desejos, coisas muitas vezes desagradáveis. Só que você faz isso não deliberadamente, não de propósito, não de caso pensado. A ressonância harmônica, de fato, potencializa bastante o seu poder de atração, mas só que você faz isso de propósito, você faz isso de caso pensado, você faz isso de maneira deliberada e com isso expande bastante a consciência, o suficiente para perceber quando está criando negativamente e com isso cancelar o indesejado, cancelar aquelas coisas que vêm na contramão dos seus desejos. Gente, boa noite. Boa noite a todo o pessoal do grupo, muito boa noite a todos. Estamos então começando esse nosso encontro de hoje, falando do poder de atração. Isso está bem definido aqui na mecânica quântica, nesta nova onda de informação da mecânica quântica, falando desta novidade que chega com a física moderna, chega baseado e fundamentado nos experimentos, baseado e fundamentado e respaldado no apoio da ciência. Então, cientificamente comprovado, está tudo comprovado, está tudo bem definido através dos experimentos da física quântica. E nós, então, hoje vamos conversar um pouco mais desse assunto e vamos analisar como que acontece esse poder de atração, essa nossa participação, ou o papel de cada um em toda esta novidade da mecânica quântica, expandindo a consciência, alcançando a evolução espiritual, a transferência das informações, alcançando um nível melhor de consciência, um nível melhor da expansão da consciência e, com isso, obtendo mais informação, transferindo esta nova onda de informação. A transferência de informação é extremamente importante. É através da nova onda de informação, dessa transferência de informação, que você passa a entender melhor sobre como funciona o universo. E isso a gente tem conversado, a gente tem trabalhado, a gente tem analisado bastante esse assunto e nós vamos prosseguir hoje com o aprofundamento deste nosso poder de atração, do poder de atração da consciência, porque tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. Nós estamos, então, mergulhados num gigantesco sistema eletromagnético que traz de um lado a informação e do outro lado a energia propriamente dita. Então, tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Só que a partícula, a massa, a realidade física das coisas está condicionada ao poder de observação da consciência, está condicionado ao poder de atração da consciência. Quando você está olhando é uma coisa, quando vira as costas e vai noutra direção, acontece algo totalmente diferente. Você tem aquilo que sempre existiu, aquilo que é e sempre foi, desde sempre, desde aquela onda primordial de energia, que é a realidade última das coisas. Então, nós vamos aprofundar tudo isso e trabalhar com a ideia do poder de atração. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos aprofundar toda esta novidade do poder de atração
de cada um de nós, o poder de atração da consciência. Boa noite a todos, tudo bem, pessoal? É com muita alegria de estar aqui de novo. Pessoal, eu gostaria de saber o seguinte: como que é uma pessoa com a consciência expandida? O que é consciência expandida? Na consciência expandida fica armazenado conhecimentos ou simplesmente se eu fizer a ressonância harmônica, eu vou armazenar conhecimentos na minha consciência? Para eu ter esta consciência expandida, eu preciso de conhecimento, estudos. Como que é uma pessoa com a consciência expandida? Ela domina qualquer assunto, ela é uma pessoa saudável, lúcida. Como que age uma pessoa com a consciência expandida no momento desse de guerra biológica, guerra política? Boa noite, Dalice. Olha só, a consciência expandida é sempre em relação àquilo que você deseja, àquilo que você quer, não é? Porque você não vai investir no conhecimento no que se refere a uma coisa que não seja tão relevante para você. Então, a consciência expandida é sempre em relação àquilo que você mais deseja. No nosso caso aqui, a gente busca a consciência expandida em termos de mecânica quântica, em termos daquilo que é o entendimento sobre como funciona o universo. Esse é o que mais deseja. A gente mais deseja é isso, né? A gente quer entender. E por isso é que a gente está sempre falando de coisas. A cada domingo a gente fala de um determinado tema. Como hoje nós estamos falando a respeito de atração, do poder de atração de cada um de nós. Então, esse é um assunto a respeito do qual a gente deseja bastante alcançar a consciência expandida para entender sobre como funciona essa questão do poder de atração de cada um de nós. A gente já entendeu, a gente já começa a entender com base nas informações que você tem sobre como funciona o universo, você já começa a entender que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, e que nós estamos mergulhados num gigantesco é, sistema de sistema onda-partícula, né? Então, a partícula, a gente já começa a entender que a partícula é a massa, é a matéria. A gente quer também expandir a consciência no que se refere a esse negócio de onda-partícula, onda-matéria. Como é que é a onda, como é que é a massa, a matéria? Qual é o comportamento de um e do outro e como a gente está expandindo, como a gente está entendendo o funcionamento da onda e como a gente está entendendo o funcionamento da matéria, né? Então, a gente já começa a entender que tudo isso está condicionado ao poder de observação da consciência, não é? Então, a gente está interessado na expansão de consciência no que se refere à proposta da mecânica quântica. Então, a expansão de consciência não é em relação a tudo, porque nem tudo vai te interessar. Você só expande a consciência naquilo que mais interessa para você. Wellington, com relação ao nosso bate-papo da semana anterior, você falou, né, sobre o papel do observador em relação aos seres elementares, como água, terra, animais, vegetais, lua, sol, estrela. Quem era a consciência que estava observando pra, para a criação destes seres? A água, os vegetais, os animais, a terra, o cosmo e por aí afora, todo esse imenso universo
Quem era a consciência que estava observando para materializar estes seres? Ou essa energia, a água é energia, sem água ninguém vive. O sol é outra fonte de luz, calor e energia. Sem sol também não tem vida material aqui na Terra. Tudo depende de ambos. Quem era o observador? Bom, Idelice, aí trata-se da consciência sélfica, porque essa é a consciência primordial, essa é que cria a realidade última das coisas em primeira mão, porque esta consciência sélfica faz a escolha. Ela escolhe uma possibilidade qualquer, mas só que não é de propósito, não é de caso pensado, ela escolhe aleatoriamente. E aí acontece de abarcar uma ou mais possibilidades que vão se transformar em probabilidades, e as probabilidades vão se transformando. Esta consciência sélfica vai trabalhando, vai colocando energia, ação, trabalho, força, coragem, até que esta possibilidade ou estas possibilidades venham a se manifestar na realidade física das coisas. E isso a gente sabe que esta realidade física das coisas, ela é sempre, primeiramente, ela se manifesta nas células. Primeiramente, vira célula. Então você não tem nenhuma árvore que antes não tenha sido célula. Você não tem nenhum sol que antes teria sido célula. Então, essas coisas todas, como a gente falou no domingo passado, de sol, luz, estrelas, água, terra, animais e vegetais, né? A gente trabalhou essa questão, esse assunto. Isso, o antes de ser de tudo isso, é, antes de tudo, uma célula. E a partir da célula é que vêm as transformações para poder virar, no caso da espécie humana, para virar consciência egóica. Então, é um outro estágio de consciência. Sai da consciência sélfica e vai para a consciência egóica. Aí sim, aí já tem escolhas de propósito, de caso pensado. Mas no caso da consciência sélfica, nada de propósito, nada de caso pensado. As coisas acontecem sempre naturalmente, na inocência da essência. Pois é, isso de magia é o que está esperando, é o que espera todo esse pessoal que diz e que já está lá pela quarta, quinta, sexta onda, já está fazendo a ressonância harmônica, já é ressonante por N vezes, já pegou o CD ou já buscou recursos para fazer a ressonância N vezes e ainda assim nada, resultado algum. Porque esse pessoal está querendo magia, está querendo mágica. E aqui não tem mágica, né? Nada acontece num passe de mágica. Então tem que trabalhar, tem que colocar energia, ação, energia, força, coragem, trabalho, para expandir a consciência no que se refere àquilo que você mais deseja, aquilo que você quer, porque nada é de graça, nada vem por milagre, né? Então, isso é o que espera todo esse pessoal que reclama, que diz que não alcançou nada. Então, se o sujeito não interessa pelo conhecimento, pelo saber, pela novidade da mecânica quântica, não interessa sobre como funciona o universo, ele não domina os assuntos, nem sequer de princípio, para entender pelo menos algumas coisas básicas, aí ele não terá resultado mesmo, de forma alguma.
Porque é por isso que o professor Hélio Couto orienta sempre. Primeiro você busca uma informação, você busca entender, se tiver oportunidade, leia primeiro o manual de informação para poder saber alguma coisa sobre como acontece a ressonância harmônica. Para você tornar-se um ressonante, você precisa saber ter alguma informação antes, porque do contrário, não vai acontecer nada. Então, é isso. Esse pessoal está querendo milagre, está querendo mágica. Realmente a mágica, ela não existe para a gente obter resultados satisfatórios. Muitas das vezes, a falta de perseverança, de obediência, até mesmo de persistência, ela acaba não, essa falta disso aí, da perseverança, persistência e até obedecer, que é a obediência, acaba interferindo nas nossas conquistas. Que aí vem a ansiedade que não deixa entender de uma vez a lei da atração e manifestação. Que quando a gente fica ansioso por adquirir algo, alguma coisa, aí que aquilo não acontece. E quando a gente foca, né? E solta. O soltar é liberar a ansiedade. Aí você nem está pensando naquilo. E aquilo acontece. É descansar. Tirar a ansiedade do foco. Que enquanto mantemos a ansiedade, essa lei da manifestação e atração, ela não se concretiza. Boa noite. Boa noite, Fátima. Então, a ansiedade é de fato alguma coisa muito contraindicada para quem está estudando a mecânica quântica. Não pode haver ansiedade, porque a ansiedade é própria do eu de cada um, é próprio do ego, né? Então, quando você está muito ansioso, é porque o ego está na frente. E o soltar significa você entrar em fluxo com o todo e trabalhar. Continuar trabalhando, continuar estudando, continuar questionando, continuar fazendo perguntas para que aos poucos a pessoa vá entendendo melhor. Mas o soltar é importante. O soltar tem a ver com o ego em fluxo com o todo. O que impede a pessoa conseguir manifestar na vida dela a lei da manifestação e atração? O que faz uma pessoa não querer estudar, não querer entender, não querer mudar melhor os paradigmas dela, até mesmo o sistema de crenças, para ter um conhecimento como este da mecânica quântica? O que faz isso? O que faz esses entraves todos? O ego, ele entra nessa jogada de resistência ao crescimento ao crescimento de evolução? Os sábios que passaram pelo nosso planeta, que ficou registrado na história, como Jesus Cristo, Buda, Chico Xavier, eles já nasceram com a consciência expandida para praticar o amor? Ou, né, eu nasci e resolvi dedicar aos outros e se nasce naturalmente? Ou já estava no meu DNA, já era a missão deles? Ô Wellington,
Então, as ações de Deus aconteceu de caso pensado, a criação da água, a criação das estrelas, dessa mecânica que precisamos para estar aqui no planeta, no universo. Deus pensou para criar isso tudo? Não, Idalice, nada de propósito, nada de caso pensado. A consciência sélfica não cria nada de propósito, nada de caso pensado. O todo, quando manifestou-se pela primeira vez, o fez naturalmente, na inocência da essência, nada de propósito, nada de caso pensado, nas infinitas possibilidades. E possibilidades são possibilidades de consciência. E a consciência, então, cria as coisas, mas a consciência tem vários estágios. O principal deles, aquele estágio primordial de consciência, é aquilo que a mecânica quântica chama de consciência sélfica. E a consciência sélfica faz escolhas, mas não de propósito, não de caso pensado. É tudo naturalmente na inocência da essência. Se você gostou desta abordagem, então dê o like, dê o joinha, para que a gente possa fazer mais disso para você. Quando o observador entra em cena para agradecer, de uma forma, as coisas acontecem. Que quanto mais agradece, mais as coisas vêm em fluxo. E quando não acontece este agradecimento, o observador fica incapaz de cocriar e manifestar as leis da atração? Porque se nada foi feito de propósito, de caso pensado, toda esta ação desta onda primordial de energia, ela foi programada, ela veio inconsciente? Qual foi a essência para existir isso tudo? Bom, o ego é o principal fator de impedimento nesta questão do foco, nessa questão da zona de conforto, porque a pessoa não obtém resultado, ela não busca expansão de consciência, primeiro, muitas vezes, por não interessar por isso. Eu não quero saber disso, não me interessa isso, como eu estava hoje conversando com a Idalice, e daí a questão que ficou bem definida é que a expansão de consciência acontece em relação àquilo que você quer, aquilo que você está desejoso, aquilo que você deseja, aquilo que você mais quer. Aí você, em torno disso, você entra em ação, você sai da zona de conforto, trabalha, busca a expansão da consciência. No caso, nesse seu caso aqui, Fátima, é mais ou menos a mesma resposta que eu dei naquele caso, serve para você aqui também com essa pergunta do que impede, do que cria dificuldades, entraves para que a pessoa saia da zona de conforto, para que ela busque o entendimento, busque a expansão da consciência. E o primeiro fator é o ego. Depois trata-se do desejo da pessoa, se é que ela quer, se é que ela deseja expandir a consciência, obter mais informação, porque nós estamos falando aqui de uma nova onda de informação. As pessoas não têm essa nova onda de informação. E se você conversa do assunto e ainda assim a pessoa não interessa, é porque ela não quer a expansão de consciência, ela não quer sair da zona de conforto, ela quer prestigiar o ego, continuar prestigiando o ego. Então, o ego é o principal fator que cria os entraves. Realmente, quando nós colocamos, né, essa questão do ego em primeiro lugar,
dando satisfação ao ego, aí é tudo que o ego quer. É que a gente satisfaça a vontade dele. Tipo assim, vou beber, vou fumar, sabendo que aquilo é prejudicial, mas o ego fala mais alto e vou satisfazer aquele desejo do ego, do livre-arbítrio do ego. Aí o que que acontece? Aí que há os entraves mesmo. É prejudicial, né? A nossa evolução, nosso crescimento, a nossa conexão com Deus, com o Todo-Poderoso, com o universo como um todo. Então é por isso mesmo que há esses entraves, essa dificuldade por causa do ego, né? Da satisfação, né? Que a gente dá para o ego, é que causa todos esses entraves de falta de interesse no conhecimento, falta de, né? De interesse para mudar os paradigmas, o sistema de crenças, vem tudo na cobertura egóica. Bom, em termos de mecânica quântica, a expansão da consciência acontece por etapa. À medida que você vai se aprofundando, à medida que vai se dedicando e que vai estudando e que vai investindo no desenvolvimento, no seu próprio desenvolvimento, na sua própria expansão de consciência, na evolução espiritual, vai acontecendo a expansão. E a expansão de consciência é uma energia que não desaparece nunca. A energia apenas se transforma, né? Então, aquela onda de energia das pessoas, principalmente dessas que você falou, Idalice, tomando como exemplo essas pessoas que você falou, de Chico Xavier, Jesus Cristo, Buda e outras tantas pessoas, e as pessoas em geral, não é? Então, aquilo que você obteve da informação de consciência expandida não desaparece nunca. Então, as pessoas, quando aparecem aqui na terceira dimensão, elas já vêm com aquele nível de expansão de consciência. E aquilo vem à tona à medida que você exercita, que você busca trazer à tona, não é? Porque está tudo guardado, está tudo, todas as informações que o sujeito tem está lá no subconsciente, é lá que fica armazenadas todas as informações que você tem. Todas as informações que o Chico Xavier tem estão armazenadas lá naquela onda de energia, naquela onda de consciência que sempre foi a dele, porque para cada coisa existente existe uma onda arquetípica de energia pré-existente, e o Chico ele não é nada diferente disso, ele não é uma exceção. Então, ele tem as informações. Ele pode até já estar por aí, né? Já está de volta por aí, e no momento certo, as informações vêm à tona e as coisas começarão a acontecer como tem que acontecer. Então, o nível de consciência de cada um é sempre mantido, mantém-se o nível de consciência, de informação, mantém-se o nível de raciocínio desenvolvido, porque nós estamos falando da consciência, e consciência é raciocínio, consciência é possibilidade, é uma onda arquetípica de possibilidades, né? Então, é preciso ampliar um pouco, é preciso expandir um pouco a consciência para entender e associar todas essas coisas em termos de mecânica quântica. A atrofia espiritual é uma das causas de não conseguir o meu processo de conquista, de não realização dos meus desejos, porque o que eu penso, eu crio. O que eu sinto, eu atraio. Aquilo que eu acredito torna realidade. E para esta realidade materializar,
se eu tenho foco, se eu tenho pensamentos positivos, atitudes de amor ao próximo, respeito, gratidão, alegria, felicidade. E ainda assim eu não estou atraindo o que eu desejo. Qual seria a causa? Onde estaria o erro? Maria, eu acredito que isso acontece porque a pessoa atribui tudo ao Criador, ao Deus, ao todo, à natureza, ao universo. Porque quando nós atribuímos o que acontece conosco são atribuições divinas, são decisões dos deuses, aí nada muda, porque nós estamos sendo comandado por um terceiro, um Deus que está distante, né? Um universo infinito que a gente nunca vai aproximar dele, de uma natureza infindável, porque nós somos co-criadores, mas as pessoas têm medo de assumir que somos nós que co-criamos a nossa realidade, seja ela boa ou ruim. Não é que nada possa existir de propósito de caso pensado. A consciência egóica é um exemplo disso. A consciência egóica trabalha e age de propósito de caso pensado. Quando está nesse estágio de consciência, chamado de consciência egóica, as coisas acontecem de propósito de caso pensado, porque você escolhe. O eu de cada um, o ego de cada um faz escolhas de propósito de caso pensado. Mas, nesse caso que você coloca, Dalice, nesse caso que a gente está conversando, nós estamos conversando de um outro estágio da consciência. É a consciência sélfica. Essa consciência não faz nada de propósito, nada de caso pensado. Nem mesmo a criação das possibilidades. Porque quando a gente diz o todo, quando manifestou-se pela primeira vez, o fez naturalmente na inocência da essência. Isso é o que declara a mecânica quântica. Então, o todo, quando manifestou-se pela primeira vez, tornou-se possibilidade, transformou-se nas infinitas possibilidades. Mas são possibilidades de consciência sélfica. E a consciência sélfica não faz nada de propósito, nada de caso pensado. É tudo naturalmente na inocência da essência, assim como se deu também a primeira manifestação do todo, a primeira manifestação daquilo que as pessoas em geral chamam de Deus. Então, esta primeira manifestação se deu naturalmente na inocência da essência. Nada de propósito, nada de caso pensado. É tudo naturalmente na inocência da essência. Agora, à medida que as transformações vão acontecendo, à medida que as probabilidades vão surgindo e as transformações vão acontecendo, vem um novo estágio de consciência, que é a chamada consciência egóica, no caso, principalmente no caso da espécie humana, que faz coisas de propósito, de caso pensado. Então, é assim que funciona, né? Você cria as coisas, você faz coisas, né? Então, é por isso que a mecânica quântica vai dizer que cada um cria a sua própria realidade. Mas quando ela está dizendo isso, ela está dizendo principalmente em relação à espécie humana, que está com a consciência egóica. Como podemos desvendar, ou melhor, entender o mistério da nossa realidade? Do mundo físico, do mundo espiritual, do mundo como um todo. Bom, atrofia espiritual, em termos de mecânica quântica, significa um ego na zona de conforto, um ego atrofiado e marcado pelas crenças negativas, enfim, significa um ego marcado pelas crenças limitantes de
dúvida, de medo, traumas, tabus, preconceito, ciúme, inveja, ódio, raiva, todas as negatividades atrofiam e faz a atrofia espiritual, porque você está falando do ego, você está falando da atrofia espiritual. Quando fala da atrofia espiritual, você está falando do ego, porque o ego é que representa esse lado espiritual. É o lado espiritual. É aquilo que antes foi a consciência sélfica, né? Mas as transformações aconteceram e veio então um outro estágio de consciência. Veio aquilo que a gente, em termos de mecânica quântica, chama de consciência egóica. Então é o ego. Então é o espírito do ego. O espírito atrofiado é aquele espírito mergulhado nas negatividades do ego, envolvido, profundamente envolvido nas crenças limitantes, nas crenças restritivas, né, que cria os maiores entraves. Essas crenças, elas se traduzem nessas coisas todas que a gente tem falado aqui, que é de dúvida. É dúvida, é medo, ódio, raiva, tristeza, aborrecimento. Porque qual é a pessoa que vai ficar feliz se ela não alcança, ela tem muita dificuldade para alcançar o que deseja, está sempre na miséria, na fome e sempre muito negativada, é aquela pessoa negativa, sempre muito envolvida nas dúvidas, no medo, nos traumas, né? Então, para que ela saia desta atrofia espiritual, ela precisa de um pouco mais de informação. E qual é a informação? É a informação da nova onda de energia, desta nova onda de informação da mecânica quântica. Falar, gente, que nós mesmos nos condenamos. Não tem Deus lá em cima nos castigando, nos punindo em nada. Ele não nos condena. Nós mesmos é que nos condena, porque Ele não está separado. Ele está em mim, está em você, está em todos. Todos somos um. Se todos somos um, nós somos Deus. Nós somos parte do todo, fracionados em cada um de nós. E é isso, gente. É que eu entendo também essas possibilidades quânticas, que todos somos um, que nada de Deus não está separado, Ele está em mim, em você, em todos nós, em todo o universo por inteiro. É assim que funciona as leis do universo como um todo. Maria, segundo o conhecimento da mecânica quântica, esta novidade que temos em mão traz informações sobre tudo que existe no universo. E diversos palestrantes deixam bem claro: se não entendermos, não temos resultado. Porque, segundo eles, tudo está ligado no sistema de crença e depende do nosso entendimento de saber como funciona o universo através dos experimentos desta nova onda de informação que está nos chegando agora através da mecânica quântica. Realmente, Dalice, o sistema de crenças que foram passados para nós, né, é que nos limitam, é que nos sobrecarregam, dizemos assim, que atrapalha e impede as nossas conquistas dentro dessa onda de informação. Segundo esses palestrantes, é isso mesmo. É o sistema de crenças que nos impede as leis, né, do universo para trabalhar ao nosso favor, ao nosso bem-estar.
E o que foi passado impregna, fica como implantes. E nesses implantes vem a falta de entendimento para entender. O que impede mesmo é o sistema de crenças que nos impede, né, de entender as coisas e como funciona as leis do universo. Mas quando a gente passa a entender que tudo flui, tudo muda de posição, o que vinha em contrafluxo passa a vir no fluxo, em fluxo, fluindo através dos nossos conhecimentos e posicionamentos diante desse conhecimento que aí está. O que eu pude observar com relação a mim, pois que eu estou estudando a mecânica quântica, não estou fazendo o meu melhor ainda, mas irei melhorar. O que mais fiquei fascinada foi com a autorresponsabilidade, porque a mecânica quântica te deixa autorresponsável pela vida que estamos vivendo, pelas nossas escolhas, seja consciente ou inconsciente. Quando estamos tendo resultado, nós sabemos, fui eu que escolhi, foi eu que decidi, não tem culpados. É um processo que parece que faz uma cura no sentimento de culpa, nos fortalece em acreditar nos sonhos, nos valores, no respeito ao semelhante. O senso de justiça não é uma coisa imediata. Bom, Fátima, quando o observador entra em cena para agradecer, de alguma forma as coisas acontecem. Porque a gratidão tem um poder muito grande, isso é verdade. Em termos de mecânica quântica, a gente está sempre falando aqui da gratidão, porque a gratidão realmente tem um grande poder de fazer acontecer, para que as coisas aconteçam. A gratidão tem um papel muito importante. Então, quando você agradece, você às vezes até desmonta a pessoa, como por exemplo, o dia desse eu saí com o cachorro, para passear com o cachorro. E aí, quando alcancei a altura de uma casa aqui na frente, o cachorro deu de fazer xixi no poste, né? E aí saiu, ao mesmo tempo saiu uma senhora, saiu uma dona, a dona da casa que fica bem em frente, saiu e saiu xingando e dizendo, mas vem cá, mas não tem outro lugar para esse cachorro fazer xixi, não? Nossa, mãe, tudo que é cachorro vem fazer xixi aqui na minha porta. E aí, o que eu fiz? Eu me desculpei, pedi desculpa para ela e falei, olha, desculpa, porque eu não percebi, quando já percebi, o cachorro já estava fazendo xixi aqui, e então, desculpa, viu? Desculpa, e, mas sempre focado nessa coisa do perdão, da gratidão, né? E aí você já desmontou a pessoa, ela ficou toda sem jeito, porque ela não esperava que eu fosse me desculpar, que eu fosse pedir desculpa. Ela esperava que eu fosse reagir no mesmo tom, ela esperava que eu fosse dar o troco. Agora, com relação de como funciona o universo também é o nosso interior? É tudo um só? O universo cósmico e o universo pessoal? O universo da minha consciência? Porque muitas vezes eu posso estar entrando em atrito
pensando que o meu universo, o meu interior é uma coisa e o cosmos é outra. Se aqui é um por todos e todos por um. Se um somos nós, então o meu universo pessoal, a minha consciência e o universo é um elo? Tá tudo interligado? Ou depende só da minha observação? Que o universo, que tudo somos um, está tudo interligado, é um elo. Quando a gente fala de universos, estão falando de universos internos e externos. Quando a gente entra em atrito com o universo, a gente está entrando em atrito com o universo interior da gente e com o cosmos, no meu modo de entender. Bom, Fátima, essa nossa realidade sempre esteve envolvida nos mistérios. Aos poucos foram se desvendando, aos poucos a informação foi se aproximando, o raciocínio foi se desenvolvendo, a consciência foi se expandindo e, aos poucos, a gente foi desvendando. Muita coisa já desvendada, mas agora a gente está numa outra etapa, a gente está nesta nova onda de a experiência no que se refere à última das coisas, no que se refere ao entendimento sobre como um todo, não só físico, mas vista da consciência, trazendo para nós informação no sentido de que tudo é onda. Tudo é onda, tudo é consciência. Quando se trata da realidade última, quando se trata daquela onda primordial de energia. Então, para entender tudo isso, é preciso de mais informação e é necessário que haja informação específica. Então, é a informação da nova onda, da mecânica quântica. E aí sim, nós estamos agora interessados nesta etapa da, da expansão de consciência, nesta etapa é, do, do rasgar o véu, no que se refere à realidade última das coisas. Né? Então, isso é o que nós estamos conversando, isso é o que nós estamos tratando aqui nesse nosso encontro de hoje, sempre abordando em termos de mecânica quântica, falando do todo. O todo, né, quando se manifestou pela primeira vez, né, a gente tem sempre lembrado isso. Né? Então, aqui, o todo transformou-se nas infinitas possibilidades. Né? Então, se tem uma coisa com a qual eu nunca me conformei, foi a ideia da separatividade, a ideia de que tudo está separado e de que o mundo foi feito sem a sua participação. O mundo foi feito sem a participação do todo. O todo está sempre presente nas ações de todos nós, nas ações de tudo e todos. Né? Então, isso trata-se do rasgar o véu. Você, aos poucos, vai entendendo, vai começando a rasgar o véu para entender todos esses mistérios. Né? Mas a humanidade sempre esteve envolta, sempre esteve envolvida com os mistérios. Né? Mas de muito pouco tempo para cá, houve um grande salto de consciência e a consciência expandiu-se muito rapidamente. Até muito pouco tempo atrás, quando alguém falava que a Terra gira em torno do Sol, era motivo de queima, era motivo de colocar o sujeito na fogueira. Então, mas hoje já mudou bastante. Por quê? Por causa da expansão de consciência, por causa
do desvendamento dos mistérios. Muitos mistérios foram já desvendados. Agora nós estamos envolvidos numa etapa mais evoluída. Nós estamos querendo obter informação sobre como funciona o universo como um todo. Esta nova onda de energia através da mecânica quântica, ela veio para nos nutrir os sonhos e para despertar o interesse para uma nova realidade. Assim, vamos deixar de ficar engessados e prisioneiros das crenças limitantes. Aí vamos crescer no campo espiritual, emocional, financeiro. Eu acredito que nas áreas básicas de ter um conforto relativo e de viver feliz juntos com as escolhas que fizemos. A escolha do saber, porque para saber temos que fazer a limpeza, que muitas vezes é duro, limpar as crenças limitantes não é fácil. Eu vejo muita gente que não são católicos, mas fala que já virou hábito, né? Nossa Senhora que vos livre. Então, e a pessoa muitas vezes não professa a fé católica. Então, não é complexo o conhecimento de mecânica quântica, mas é uma engrenagem que tem que ser revista, tem que ser observada. Bom, Idalice, nós estamos diante das possibilidades infinitas. São infinitas possibilidades, são possibilidades quântico-holográficas de multiversos. Então, para cada coisa existente existe uma onda arquetípica de energia pré-existente. Então, tudo está interligado. Está interligado porque o todo permeia a realidade. Então é só por isso que está tudo interligado. É por isso que a mecânica quântica declara que todos somos um. E um somos todos. Um somos nós. E nós somos o todo. E esses multiversos está na realidade de cada um de nós quando se trata da espécie humana. Então, é justamente por isso que você tem um pensar, tem um entendimento, eu tenho outro, a Fátima tem outro, e assim por diante. O entendimento vai aos poucos, vai se desdobrando e se aprofundando aos poucos, né? Mas o propósito é sempre o mesmo, é sempre aquele de expandir a consciência, expandir o suficiente para que a gente possa entender profundamente como que é o funcionamento do universo, né? Então, aos poucos a gente vai compreendendo e aos poucos a ficha vai caindo, você vai reconhecendo que tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é atômico. E a energia atômica trata-se da energia eletromagnética. Nós estamos, então, mergulhados num gigantesco sistema eletromagnético que traz as informações à medida que você se aprofunda no conhecimento, à medida que a pessoa vai se interessando pelo funcionamento do universo, porque
você só vai obter expansão de consciência no que se refere àquilo que é do seu interesse, porque tem uma infinidade de coisas aí funcionando no universo, mas nem tudo interessa para você, nem tudo é relevante para você. Então, a expansão de consciência, o jeito como entender as coisas, vai acontecendo na medida do seu poder de observação, à medida que você vai expandindo a consciência, porque tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Só que a massa, a matéria, a energia e principalmente a matéria está condicionada ao poder de observação da consciência. E a consciência escolhe, a consciência é que determina o funcionamento das coisas. Então, se você, como a gente sempre fala aqui, se você está olhando, se você está cuidando, se você está em ação, colocando energia, trabalho, força e coragem, as coisas se manifestam para você na realidade física. Fora disso, está tudo na realidade de onda.